Então, boa tarde a todo o pessoal da imprensa. Estamos aqui reunidos hoje para divulgar aqui o nome do novo técnico da Associação Atlética Iguaçu para a temporada 2022. O Dudu Salles, ele teve uma passagem pelo Paranavaí, pelo Prudentópolis, teve mais times, veio vindo, parece mesmo que ele passou até no Flamengo lá, mas só para assistir uma partida. Vamos só quebrar o gelo um pouquinho aqui. Não, mas o Dudu é um cara que trabalhou muito com o Sub-19, Sub-20, então ele veio aqui para essa missão e pelo decorrer aí a gente viu o trabalho dele também e houve um probleminha com o Malca, e o Malca pediu para sair, né? Saiu numa boa, a gente conversou com ele, as portas estão abertas para o Malca. E a gente viu no trabalho do Dudu, assim, realmente um cara que a gente estava almejando, assim, para a Associação Atlética Iguaçu, pelo trabalho que ele estava fazendo com o Sub-19. Então, está aí com vocês o Dudu Salles, fiquem à vontade, né? Para fazer a pergunta para ele, o que a imprensa achar necessário. E eu vou aproveitar e entregar aqui a camisa oficial da Associação Atlética Iguaçu para o nosso novo técnico. E dizer, Dudu, que essa camisa aqui, ela representa um povo de mais de 500 mil habitantes aqui da nossa região aí, entre General Carneiro, Bituruna, Cruz Machado, Paula Freitas, Malé, Irineópolis. Então, é uma camisa aqui que o povo tem muito amor e muito amor pelo esse time do Iguaçu. Então, passo nas tuas mãos agora e o Iguaçu está entregue em suas mãos. Então, pessoal, acho que fica à vontade agora para fazer as perguntas para o Dudu. Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Como o presidente já antecipou um pouco, né, a nossa trajetória aqui, dizer para vocês que me sinto muito orgulhoso, muito motivado e, acima de tudo, a gente procura fazer o nosso melhor dentro de cada dia para colocar o Iguaçu na primeira divisão em 2022. Esse é o planejamento nosso, né? Então, agradecer toda a diretoria, agradecer o Tosta, que iniciamos aí uma conversa e bem positiva no início. Vim para um projeto no Sub-19, no qual a gente iniciou bem e hoje estão passando esse bastão do profissional e pode ter certeza que a gente muito empolgado, com muita fome para colocar o Iguaçu na primeira divisão. Olá. Bem. Uma das perguntas seria essa, se, né, saindo da base, agora indo para o profissional, se você se sente realmente preparado para levar o time para a primeira divisão. Sim, a gente já fez trabalhos anteriores no profissional com o Prudentópolis. Em 2019 nós conseguimos aí chegar entre os 4. Né? 2020 também permanecemos lá e fizemos um bom trabalho, né, conseguindo levar o time até a 5ª colocação. Então a gente se sente preparado, a gente tem o respaldo total da diretoria, né, que a gente sabe que isso é muito importante, tanto a diretoria quanto a comissão técnica, como o nosso gerente, já conhece, já conviveu ali dentro do gramado. E como eu sempre falei para ele e falo para todos da diretoria, eu acho que a junção é muito importante. Então a gente não ganha nada sozinho, eu venho aqui para fazer parte de uma família. E a gente é uma engrenagem.
uma engrenagem no motor que a gente tem que pôr ele para rodar, e com certeza as coisas vão acontecer dessa forma. Só mais uma pergunta? Sim. Com relação à formação da equipe, né? Sim. Você vai ter liberdade para formar, trazer atletas da sua confiança também no clube? Sim, a gente iniciou já com o clube, com toda a diretoria, como eu falei. É uma junção, é uma troca de ideias, uma troca de informação para a gente chegar num consenso comum que seja importante para o clube. Eu acho que eu não tenho vaidade de... Tá certo que a gente trabalha, tem alguns atletas de confiança, né, que a gente tem, mas a gente sabe do potencial que a gente tem dentro da diretoria e dentro da nossa gerente. Então, isso daí é constante. Eu acho que num denominador comum a gente vai estar querendo sempre o bem do Iguaçu. Então, trazer os atletas corretos mediante tudo isso que a gente planeja. Eu que agradeço. Boa tarde, Dudu, tudo bem? Boa tarde. Me diga uma André. coisa, a torcida cobra muita integração, principalmente da base com o profissional. Certo. O que você viu no Sub-19, tem alguma coisa que vai dar para principalmente tentar aproveitar nesse campeonato, sabendo que é um campeonato de tiro curto, né? Que são poucos jogos? Sim, a gente vê muita qualidade no que a gente apresentou no Sub-19, porém sabemos, como você mesmo disse, né, é um campeonato de tiro curto, é um campeonato onde a gente tem uma torcida apaixonada, uma torcida que vai empurrar nossa equipe, então a gente precisa ter um alicerce bem montado, né? O que se diz um alicerce? Alguns jogadores experientes mesclando com a juventude. Não adianta também a gente soltar uma responsabilidade nos meninos de 19, 20 anos, e sendo que a gente está preparando eles. Às vezes a gente vai estar queimando etapas. Então eu acho importante o que foi bem produzido, que foi bem aproveitado no Sub-19, interagir, integrar no grupo profissional e mediante esse corpo que a gente vai ter do profissional e dando essa chance para eles, né? Eu acho que é momento. Então, a partir do momento que a gente tiver um grupo forte, tiver um grupo com muita qualidade, é natural a gente colocar uma peça ou outra que a gente acha necessário para o bem do clube, para o bem do Iguaçu, essa peça que vai ser importante, mas dentro de um consenso geral. Eu acho que o mais importante é a gente ter essa espinha, a gente ter atletas que vêm com compromisso em colocar o Iguaçu na primeira divisão. Só para finalizar, sobre Sim. a segundona, já está Sim. estudando os adversários, já sabe o que a gente tem de pedreira pela frente aí? Sim, eu até comentei bastante com o Tosta, né? E a gente troca muita informação e sabe que o Campeonato Paranaense, eu estou aqui há 4 anos, trabalhando desde 2018 com o CCR, não participei diretamente como treinador, trabalhei na parte fui auxiliar, mas a gente vê um crescimento nesse decorrer dos anos, né? No Campeonato Paranaense da 2ª Divisão. E ele vem aumentando o nível, a gente sabe disso. A gente sabe que em 2022 o nível vai estar mais elevado ainda, com clubes da 3ª Divisão, com estrutura boa, com clubes que permaneceram na 2ª Divisão, querendo chegar a uma 1ª Divisão. Então a gente tem que ir um passo de cada vez. Eu acho que o principal é o planejamento, o principal é o alicerce que a gente vem falando, que a gente tem que buscar no dia a dia, para aí sim chegar numa estreia bem e dar arrancada boa na competição. Rafael Diego, do Atual Notícias. Faltando um pouco mais de 2 meses para o campeonato, Sim, o principal assunto nos grupos da torcida é o estádio, sim, principalmente do lado de lá. correto. Você correr o risco de jogar, mandar os jogos fora de casa, em outro estádio, você vê como um empecilho muito grande? Você já está preparado para isso? Na verdade, a gente tem que dançar conforme a música, né? Essa é a palavra. Então, a gente não tem que criar dificuldades. Não adianta eu sentar aqui e trazer a dificuldade como um problema. Eu tenho que buscar a solução para enfrentar essa dificuldade. Se for o caso, se a gente tiver que jogar fora, a gente tem que estudar a forma que a gente tem que jogar fora e apresentar o melhor futebol mediante o que a gente vai enfrentar. Bruno Fernandes, Rede Massa, SBT.
Tudo bom, Bruno? Tudo bem? Joia. Após alguns anos, o Iguaçu voltou agora. Não sei se foi no final de 2020, início de 2021, voltou com peso, tem Sim. destaque, está se destacando cada vez mais, né? Sim. Quais são os principais desafios que você acha que vai encontrar, mais que com o trabalho aqui do todo o time, vão conseguir tirar de letra? Para continuar levando cada vez mais adiante, né? O nome do Iguaçu. Sim, a gente, como treinador, eu acredito que a gente sempre entra no clube com uma visão de deixar ele num patamar sempre acima, né? E a gente analisou e viu com o professor Malca não foi diferente, né? Ele iniciou um projeto em 2019, a gente sabe com toda a dificuldade que foi, e deu esse passo à frente, né? Tirou o time de uma terceira divisão, colocou numa segunda divisão. Então, a gente tem que também tá sempre falando isso, porque é um profissional que passou aqui e deu essa subida de nível no clube. Então a gente vem com esse mesmo objetivo, em dar um passo a mais, né, em colocar o time numa primeira divisão. Eu acho que é o principal motivo que a gente está aqui, é o principal fator que a gente está aqui, é o que nos motiva cada dia mais em buscar e chegar a essa primeira divisão. Eu que agradeço. Arildo Castanha, Rádio Colmeia. Boa tarde, Dudu. Boa Grande tarde, abraço, tudo bem? desejo primeiramente sucesso para você aqui. Obrigado, para Você tem todos uma, nós. uma grande passagem pelo nosso Iguaçuzão. Obrigado. Vendo a tua história, né? Começou em 2016 como treinador de Sim. futebol, né, Dudu? Sente. E em alguns lugares, a maioria dos times, você gosta de jogar um pouco retrancado e sair pro contra-ataque, né? E isso você mais ou menos vai levar esse estilo de jogo? Você acha que cada partida vai ser uma história aqui no Paranaense com o Iguaçu? Existem casos e casos. Eu acho que o primeiro fator é a gente ver o que a gente vai ter de material humano, né? E dentro disso você implementar um trabalho. Então não adianta eu querer ser um treinador ofensivo se eu não tenho as peças ofensivas. Então eu acho que todo lugar que a gente passou, a gente procura utilizar o que a gente tem de melhor no grupo. Então se o que a gente tiver de melhor naquele momento, estudando o adversário, analisando a competição e sendo bom para o clube, eu acho que a gente tem que implantar. Ser um time ofensivo, também gosto de jogar com a parte ofensiva, com a posse de bola, mas tudo dentro do que a gente vai ter em mãos, né? Às vezes a gente tem um grupo que vai estar no dia a dia se despontando, o atleta que a gente tem uma característica diferente, mas que ele está pedindo passagem e ele precisa jogar. Então a gente tem que analisar isso e implantar dentro do que a gente vai ter no corpo de atletas um modelo de jogo. E voltando à questão da torcida, é fundamental, você acha, a presença do torcedor, principalmente jogando em casa, para empurrar a equipe, Dudu? Sim. A gente sabe, eu pude assistir e pude acompanhar o time do Iguaçu, né? E a gente viu a importância que é a torcida aqui, né? Por isso que a gente não vai cansar de frisar e bater na tecla a importância deles. Eu acho que eles têm que vir, têm que vestir a camisa, têm que nos apoiar a todo momento. E essa interação tem que ser do atleta com a torcida também. Beleza. Obrigadão, então, Dudu. Eu que agradeço. Craque Kiko, Coisas da Bola. Primeiramente, meu boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vindo, parabéns. Muito obrigado. Você vai notar uma diferença aqui em Porto União na Vitória, porque a partir do momento que a torcida for liberado, a casa vai estar sempre cheia e vai ser cobrança. Vai Sim. ser cobrança diuturnamente. Eu pergunto para você, já complementando o que o Castanha solicitou que você nos respondesse, Sim. porque como é você com uma feição jovem de tudo, Obrigado. começou em 2016, Sim, certo? correto. E a gente tem acompanhado o futebol paranaense e tem visto que ele está nivelado. Sim, Então não tem bicho papão. Inclusive a torcida muitas vezes cobrou, porque nós jogando em casa, a torcida pensava, nós temos que estrangular, e muitas vezes isso não ocorreu. Tanto é que nossa classificação fugiu por detalhes. sim. Como é que é esse treinador que está buscando o seu espaço
Ele vai ser um treinador conservador ou ele vai ser um treinador ousado? Eu acho que, como eu já disse anteriormente, tudo tem o seu motivo, tudo tem o seu momento, né? Então nós vamos ter um momento de acelerar e um momento de desacelerar. Eu acredito que em casa nós temos que ser um time ofensivo a todo momento, tentar pressionar ao máximo o adversário no campo defensivo, brigar por essa bola, tentar encurralar ao máximo ele, mas como a gente falou, nós precisamos, primeiro passo, o material humano que nós vamos ter na mão. Então isso a gente já vem trabalhando, a diretoria já vem trabalhando, juntamente com o nosso gerente, buscando esse perfil. Nós analisamos os campeonatos, então nós já estamos analisando o perfil de atleta para estar trazendo para o grupo, mas pode ter certeza que vocês vão ver um time muito comprometido, principalmente dentro de casa, em buscar sempre os resultados, porque sabemos a importância de ter 5 jogos em casa, né? Eu acredito que 15 pontos define uma classificação. Então a gente conseguindo fazer o nosso papel dentro de casa, buscar esses resultados dentro de casa, é muito importante. Juntamente com o torcedor, isso daí vai nos ajudar bastante. Obrigado. Gelson Miranda? Gelson Miranda, da Rádio Milenária em Irinópolis. Boa tarde, Gerson. Professor, a gente tem acompanhado aí esse ano mais de perto, visto que eu passei a conhecer o clube a partir do ano passado, quando estivemos trabalhando junto aí com a TV Iguaçu, acompanhando o jogo mais de perto. E quero fazer das palavras do Arildo Castanha e também do craque Kiko, em relação à torcida. Eu vi os jogos de dentro do campo, acompanhando bem próximo ali do professor, e a torcida não pôde estar presente, mas do lado de fora, mesmo do lado de fora, criticava e cobrava muito. Sim. E agora com a torcida dentro de campo, que é o que nós esperamos que tenhamos esse ano, a cobrança será maior ainda. Certo. O senhor está esperando que a diretoria do Iguaçu te dê uma equipe para competir tanto fora quanto em casa, ou como é que está a expectativa do próprio Iguaçu? Expectativa muito boa, expectativa a melhor possível. Como eu já falei aqui, eu passei pelo Prudentópolis, dois campeonatos seguidos. Tive uma passagem também no Batel, que também é uma equipe que na época estava na 2ª divisão e tinha também uma torcida apaixonada que nos cobrava muito. Mas enfim, eu tenho uma expectativa muito boa, sabendo dos profissionais que a gente está rodeado, né? Pessoas que conhecem do futebol, né? Diretoria que conhece e sabe do que está fazendo. Isso facilita bastante o nosso trabalho dentro de campo. Uma diretoria que é diária com a gente. Isso daí também nos ajuda muito. E como eu já falei até anteriormente, a gente está aqui, não é sozinho, eu não cheguei aqui, eu não sou o dono da razão, eu não sou o dono da verdade. A gente está um grupo de pessoas que querem o acesso do Iguaçu. Esse é o primeiro ponto positivo. Então a gente sabe que, juntamente com o torcedor, pessoas que trabalham, que estão envolvidos para as coisas acontecer. Então o dia a dia é bom aqui dentro, né? A gente troca informações, a gente troca ideia, é sempre bom o diretor estar aqui, o torcedor às vezes até comparecer e a gente trocar essas ideias, porque sozinho, como eu falei, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Então a gente tem que ter a humildade de saber escutar e de saber colocar o momento certo, o atleta certo, as coisas para acontecer para o bem de todos, né? E buscar o nosso objetivo. A gente vem focado em buscar o acesso em 2022. Esse é o ponto fatal para todos nós. Obrigado. Pessoal, tem mais alguma pergunta que vocês gostariam de fazer? Mais aí? Pode. Então, o Gelson Miranda. Quero fazer então a pergunta para o Tosta. O Tosta que vem representando a nossa cidade lá na Taça Norte e tem acompanhado vários jogadores de perto. Pensa em pescar algum atleta para fazer uma análise para esse campeonato, para campeonatos futuros, dentro daquilo que você tem acompanhado dessa Copa Norte, que é uma Copa bastante exigida com atletas aí até de nível profissional, Tosta? Boa tarde, Gelson. Boa tarde a todos.
Na verdade, assim, a essência do futebol é sempre em observação e avaliação, né? Não tem como, às vezes, você vê um bom valor aí e não dá uma atenção, né? Em cima da competição que a gente tá disputando ali, é uma competição muito bem organizada, muito bem planejada. É lógico que se houver algum valor ali que dentro das características aí da equipe, da divisão, em cima dos movimentos que a gente entenda que são movimentos ali que pode agregar a nível profissional, a gente pode estar trazendo, a gente está observando ainda, tem a fase final aí da Copa, né? Quem sabe possa aparecer, né? Ainda, se for um valor jovem, principalmente, sem dúvida a gente vai querer trazer para o Iguaçu, tentar dar uma lapidada aí, quem sabe trazer um diamante bruto aí da região para a gente lapidar aí dentro do Iguaçu. Mais alguém, pessoal? Então, gostaria de agradecer aqui, né, primeiramente a todos os nossos patrocinadores, que sem eles aí a gente não poderia estar, né, dando continuidade nesse processo. Todo o pessoal da imprensa aí, da Rádio Educadora, Uniguaçu, Portal da Cidade, Subiu a Bandeira, CBN Vale do Iguaçu, Atual Notícias, Rede Massa, Rádio Colmeia, Skill Mais Web TV, Craque Kiko aí da Coisas da Bola, o Gelson Miranda, Rádio Milenar ali de Irinópolis, o pessoal do Canal 4 que estão acompanhando online aí também. Aí os nossos patrocinadores, né, Supermercado Banhuque, Uma Ferragem, Centro Universitário Vale do Iguaçu, Ecomed, Creio Estábulos Beer, Ultimate Bee, RHS Veículos e Oceanic Esportes. Desejamos aí então uma boa sorte para o nosso novo técnico. Obrigado. E damos por encerrada essa coletiva de imprensa. Aí, pessoal, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, alguma entrevista à parte, tá liberado também.